Você já imaginou como o racismo pode transformar uma simples ligação em uma tragédia iminente? Hoje vamos contar a história de algo que aconteceu em uma pacata cidade, mas que poderia acontecer em qualquer lugar, até mesmo onde você está agora. Já parou para pensar nisso? De onde você está assistindo? Comenta aqui embaixo. A cena começa com uma mulher furiosa apertando o telefone como se fosse a última coisa que ela pudesse controlar. Esse garoto negro está causando problemas, dizia ela cheia de certeza, mas sem ter ideia do peso das palavras que saíam da sua boca. Do outro lado da linha, operador ouvia atentamente enquanto o alvo das acusações. Um adolescente tranquilo nem sequer sabia do perigo que está se formando contra ele. E então, como se o destino quisesse intervir, um Corolla preto surge na cena. As rodas cantam, chamando a atenção de todos. De dentro do carro desce a juíza da cidade, uma mulher poderosa com passos firmes e uma expressão que misturava decepção e raiva. Ela caminha até a mulher, olha diretamente para ela e diz algo que ninguém ali esperava ouvir. Esse garoto que você está acusando de causar problemas é meu filho. Agora me diz o que você faria se estivesse no lugar dela. Essa história vai além do susto, é um alerta sobre como o racismo pode cegar as pessoas e levá-las a cometer erros graves. Você está pronto para entender tudo o que aconteceu depois disso, então? Não sai daqui porque a verdade vai te surpreender. Meu nome é Gustavo, e naquele dia, enquanto esperava minha mãe no parque da Quinta da Boa Vista, não imaginava que a tranquilidade do momento se transformaria em algo tão ameaçador. Eu encostei em um carvalho aproveitando o calor do sol da tarde e o cheiro da grama recém-cortada. A promessa de minha mãe de vir me buscar logo me fazia sentir seguro. No entanto, uma sensação estranha me puxou de meus pensamentos. Quando abri os olhos, percebi uma mulher de meia-idade me observando com desconfiança. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina, e os olhos se estreitaram quando ela se levantou do banco. Seus movimentos rígidos e determinados. "Ó garoto, o que você está fazendo aqui?" Ela exigiu sua voz afiada e acusatória. "Este é um parque familiar. Não um lugar para encrenqueiros. Sai agora, ou eu chamo a polícia." Suas palavras me feriram profundamente. Confusão e raiva começaram a crescer dentro de mim. "Senhora, eu não estou causando nenhum problema." Eu insisti, lutando para manter a voz calma. "Estou apenas esperando minha mãe. Eu tenho todo o direito de estar aqui." O rosto da mulher ficou vermelho de raiva enquanto ela pegava seu telefone com os dedos trêmulos. Eu me levantei lentamente, estendendo as mãos em um gesto de paz. "Por favor, não há necessidade disso." Eu disse com o medo rastejando em minha voz. "Estou dizendo a verdade. Minha mãe estará aqui a qualquer minuto." Mas a mulher já havia tomado sua decisão. Ela chamou a polícia. "Eu preciso denunciar um suspeito no parque da Quinta da Boa Vista," ela disse ao telefone, sua voz claramente preocupada. Eu fiquei paralisado. Uma onda fria de pavor me invadiu. Eu sentia que estava sendo criminalizado por simplesmente existir, por estar no lugar errado na hora errada, e tudo isso apenas por causa da cor da minha pele. Minutos depois, o som das sirenes e de pneus cortou o ar, e 2 viaturas policiais pararam no parque. Luzes vermelhas e azuis pintaram o ambiente em flashes. Meu coração batia forte, e um arrepio percorreu minha espinha enquanto observava os policiais se aproximando. Eu sabia que esses encontros poderiam se tornar perigosos, principalmente para jovens negros, como eu. O que eu não sabia era que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Quando o policial mais alto perguntou qual era o problema, a mulher se adiantou e com um tom de desprezo disse que eu estava vadiando. Essa versão distorcida da história me feriu ainda mais a cada minuto que passava. Eu podia sentir a situação escapando de minhas mãos. Eu já tinha visto incontáveis vídeos sobre situações assim, sobre como tudo podia dar errado em um piscar de olhos, e agora eu estava no meio de uma delas. Fiquei imóvel como minha mãe sempre me ensinou. Minhas mãos estavam bem visíveis ao lado do corpo, sem nenhum movimento brusco. O policial mais alto chegou primeiro, analisando tudo ao redor. Ele olhou para mim, depois para a mulher e perguntou: "Qual é o problema aqui?" Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela deu um passo à frente. Parecia que já tinha ensaiado cada palavra.
Este jovem está causando problemas aqui há horas, disse ela com a voz cheia de autoridade falsa. Eu pedi para ele sair, mas ele se recusou. Estou preocupada com a segurança das famílias no parque. Cada palavra dela era uma faca. Minha frustração crescia a cada mentira que ela dizia. Eu abri a boca para me defender, mas nem consegui terminar a frase. Nós falamos com você em um momento, filho. Cortou o outro policial num tom que deixava claro que meu lado era o menos importante ali. Eles voltaram para ela, acenando enquanto ela continuava inventando uma história cada vez mais detalhada. Ela transformava minha simples espera no parque em algo que parecia um crime. Eu sentia a situação fugindo do meu controle. Quando finalmente se viraram para mim, as expressões deles estavam carregadas de desconfiança. Tudo bem, rapaz, disse o primeiro oficial com a voz firme. Explique-se. O que você está fazendo aqui? Respirei fundo, tentando manter a calma que parecia escapar por entre meus dedos. Eu só estava esperando minha mãe vir me buscar. Expliquei, lutando para que minha voz não vacilasse. Eu venho aqui o tempo todo. Não estava incomodando ninguém. Os dois policiais trocaram um olhar. Aquele tipo de olhar que dizia que eles já tinham feito um julgamento. Você tem alguma identificação? Perguntou o segundo policial com a mão repousando no cinto de forma nada tranquilizadora. Não, senhor. Eu só tenho 16 anos. Não tenho carteira de motorista. Enquanto eles continuavam com as perguntas, senti a minha mente se embaralhar. Eles falavam rápido, num tom cético, como se já soubessem que eu estava mentindo. Cada resposta parecia ser ignorada ou retorcida contra mim. Era como tentar segurar a areia que escorra por entre os dedos. Estava ficando difícil respirar. Eu só queria que minha mãe chegasse logo. Eu podia sentir tudo ficando pior. O policial agora estava mais rígido, a postura dele carregada de autoridade. E parecia que a qualquer momento a situação ia explodir ao meu redor. Uma pequena multidão começou a se formar. Pessoas com os celulares em mãos gravando tudo. Meu coração disparou ainda mais em saber que esse momento humilhante poderia parar nas redes sociais. Isso só fazia minha ansiedade aumentar a cada segundo. Eu me sentia mais exposto, mais vulnerável. Foi quando ouvi o baixo ronco de um motor vindo da entrada do parque. Olhei para o som e vi um Corolla preto, elegante, se aproximando devagar. A atenção de todos se voltou para o veículo, incluindo a dos policiais. O comportamento do oficial mudou imediatamente assim que a porta do motorista se abriu. Seus olhos se arregalaram e era evidente que ele sabia exatamente quem estava ali. Senti um peso saindo do meu peito naquele instante. Minha mãe havia chegado. Ela desceu do carro com sua presença marcante como sempre. Angela Thompson, a juíza da cidade. O parque ficou em silêncio absoluto. Todos estavam atentos a cada movimento dela. Caminhando com firmeza, seus olhos foram direto para mim. Meu alívio foi imediato, mas quando vi a tensão no maxilar dela, percebi que aquilo estava longe de terminar. A boca da mulher Sarah caiu aberta de puro choque. Ela começou a entender o tamanho do erro que havia cometido. Ao meu lado, o policial se endireitou rapidamente, tentando demonstrar compostura, mas já era tarde. Minha mãe era boa em captar o clima de uma situação, e dava para ver que ela já havia entendido tudo o que estava acontecendo ali. Perguntou a juíza Thompson, com sua voz cortando o ar como uma lâmina. Era uma voz que carregava autoridade, mas também uma frieza que fazia até o policial hesitar. Ela estava furiosa, e eu sabia que apesar de ser minha mãe naquele momento, ela era, antes de tudo, a autoridade da cidade. O silêncio era absoluto. Cada palavra que minha mãe dizia parecia ecoar pelo parque, clara e carregada de propósito. Os policiais que antes pareciam tão confiantes, agora desviavam os olhos como se estivessem buscando um lugar para se esconder. Sarah, por outro lado, parecia prestes a desmoronar. O olhar firme e penetrante da juíza Angela Thompson a atingiu em cheio, deixando claro que sua atitude estava sob julgamento. Minha mãe examinou a cena, seus olhos atentos, registrando cada detalhe. As viaturas estacionadas, a multidão curiosa e, por fim, eu. Ainda com a postura rígida, tentando manter a compostura, ela respirou fundo antes de falar. Sua voz carregada de autoridade ecoou. Gostaria de entender por que meus policiais estão questionando meu filho em um parque público.
O policial mais alto viu sua confiança sumindo como fumaça. Ele tentou se justificar, mas sua voz estava trêmula. Excelência, recebemos uma ligação sobre um indivíduo suspeito. Minha mãe o interrompeu arqueando uma sobrancelha em pura incredulidade. O que exatamente tornou meu filho suspeito? Sara deu um passo hesitante à frente e sua voz finalmente saiu, mas tremia tanto quanto suas mãos. Ele estava aqui esperando por... Minha mãe se virou para ela com a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Você pensou o que exatamente que um adolescente negro sentado em um parque público só poderia estar tramando algo ruim? O rosto de Sara ficou vermelho como um tomate. Suas palavras falharam. Sua certeza evaporou diante de todos. O constrangimento era evidente. Minha mãe, no entanto, não parou. Ela se vira para os policiais, sua expressão agora misturando decepção e determinação. Cavalheiros, esta situação destaca uma questão crítica a vocês. Consideraram a possibilidade de ter parcialidade na chamada que receberam. Abordaram meu filho com a mesma presunção de inocência que dariam a qualquer outro cidadão. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os policiais não tinham resposta e a multidão parecia segurar o fôlego esperando o desfecho. Foi então que minha mãe colocou uma mão protetora no meu ombro. Seu toque era firme, mas reconfortante. E quando ela voltou a falar, sua voz estava mais suave, mas ainda cheia de força naquele momento. Eu soube que ela estava lutando não apenas por mim, mas por algo muito maior. E ela não ia parar até garantir que todos ali entendessem o peso do que tinha acabado de acontecer. Minha mãe abaixou os olhos para mim com uma expressão que misturava preocupação e força. Você está bem, querido? Ela perguntou, sua voz firme, mas cheia de ternura. Lentamente fui sentindo o nó apertado no meu peito finalmente se desfazer. Estou bem, mãe, respondi. E mesmo com o medo ainda rondando, minha voz saiu firme. Ela segurou meu ombro por um momento, me dando aquela segurança que só uma mãe consegue transmitir. E então se voltou para o grupo reunido ao nosso redor. Sua postura era resoluta, o tipo de presença que exigia atenção. Este incidente, começou ela, sua voz alta e clara, ressalta a necessidade urgente de um treinamento anti-preconceito, tanto em nossa força policial, quanto em nossa comunidade. Nenhuma criança deveria se sentir criminalizada por simplesmente existir em espaços públicos. Os olhos dela pousaram sobre Sara, que parecia se encolher sob o peso daquele olhar firme e implacável. Espero que isso seja um chamado para despertar. Suas suspeitas infundadas poderiam ter tido consequências graves. Todos nós precisamos olhar para dentro, reconhecer nossos preconceitos e trabalhar para criar uma comunidade onde todos se sintam seguros e bem-vindos. As palavras da minha mãe pairavam no ar como uma verdade inegável, afundando no silêncio que tomou conta do parque. Os policiais, agora visivelmente envergonhados, recuaram para trás de mim, enquanto Sara, sem coragem de levantar o olhar, murmurou um pedido de desculpas quase inaudível. A vergonha dela estava estampada em seu rosto, mas naquele momento não importava. O que importava era o exemplo que minha mãe estava dando para todos ali comigo ao seu lado. Ela voltou e deu um passo à frente para falar com a multidão que havia se formado. E disse, exigindo atenção: o que testemunhamos hoje é um sintoma de um problema profundo e generalizado em nossa sociedade: o preconceito racial. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela continuou com a mesma firmeza. Com muita frequência permitimos que medos infundados ditem nossas ações com consequências devastadoras para pessoas inocentes. Eu ainda estava abalado, mas as palavras da minha mãe me encorajaram e encontrei forças para me dirigir àquelas pessoas que tinham assistido a tudo. Minha voz começou baixa, mas cresceu com determinação. Eu só estava sentado aqui, aproveitando o dia. Falei tentando segurar as emoções que ainda borbulhavam dentro de mim. E em minutos passei de me sentir seguro a me sentir como um criminoso. Isso não está certo. Minhas palavras pareciam ressoar na multidão. Murmúrios de concordância começaram a ecoar entre os presentes, acompanhados por acenos de compreensão. Mas foi Sara, a mulher que tinha chamado a polícia, quem deu o próximo passo. Ela caminhou hesitante até a frente, seu rosto vermelho de vergonha. Sua voz baixa disse: eu só estava tentando manter o parque seguro. Minha mãe, no entanto,
Não deixou a oportunidade passar. Seu olhar ficou sério, mas controlado, e ela respondeu diretamente a Sarah. O ponto é que a senhora não deveria se importar com quem ele é, ou de quem ele é filho. Toda pessoa merece existir em espaços públicos sem ser criminalizada. O clima na praça era de tensão pura. Os policiais hesitavam, trocando olhares, enquanto a mulher parecia cada vez mais nervosa. Minha mãe ao meu lado estava firme como uma muralha, mas sua voz cortou o silêncio como um trovão. Isso não vai ficar assim, Gustavo. Você é muito mais do que o que essa mulher tenta fazer parecer. Cada palavra dela ressoava como um escudo ao meu redor, mas o peso da situação era sufocante. Os policiais decidiram dispersar a multidão e encerrar a abordagem, mas minha mãe não deixou por menos. Ela exigiu os dados da mulher e fez questão de registrar tudo. Voltamos para casa com um silêncio cortante, mas eu sabia que algo maior estava prestes a acontecer. Gustavo, ela disse ao tirar o casaco, pessoas como essa precisam entender que racismo não é opinião. É crime. Amanhã mesmo vamos levar isso adiante. O dia seguinte foi um turbilhão. Minha mãe preparou documentos, relatórios e evidências. As gravações de pessoas no parque que captaram o momento da denúncia eram irrefutáveis. Não se tratava mais de um desentendimento casual. Era um caso de racismo explícito. Por isso processamos ela no tribunal. Semanas depois, a cena era surreal. De um lado, minha mãe apresentava os fatos com a convicção de quem sabe o impacto do preconceito. E do outro, a mulher identificada como Marta Vilar parecia desconfortável, mas ainda sustentava sua defesa de que Sarah fez apenas o que achava correto. Eu assistia a tudo com o coração na garganta. Quando fui chamado a depor, o peso de minhas palavras parecia esmagador. Mas eu sabia que precisava ser forte. Eu só estava no parque esperando minha mãe. Não fiz nada errado, mas fui tratado como uma ameaça. Como se minha vida não tivesse valor simplesmente por ser quem eu sou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Por um momento, achei que até o juiz sentiu o impacto das minhas palavras. Minhas palavras ecoaram pela sala do tribunal enquanto eu descia do púlpito. O semblante da mulher se desfez por um instante, mas logo ela voltou a manter a postura rígida. Sua advogada tentou apresentar uma justificativa de que tudo havia sido um mal-entendido, mas os vídeos mostravam claramente sua atitude preconceituosa. Minha mãe, com a determinação de sempre, expôs a fragilidade dos argumentos da defesa. Mal-entendido? Uma ligação acusatória baseada apenas na cor da pele não é um equívoco, é um crime. Ela afirmou sua voz firme. Dias depois, a sentença veio para a advogada Marta Vilar. Sarah foi condenada por difamação, denúncia falsa e discriminação racial, além de pagar uma indenização. Teria que cumprir serviços comunitários em programas educacionais sobre igualdade racial. Apesar da vitória, minha mãe me lembrou que aquilo era apenas um começo. Gustavo, não podemos mudar o mundo de uma vez, mas cada passo conta. O importante é que essa mulher agora sabe que suas ações têm consequências. Na mesma semana, algo inesperado aconteceu. Um jornal local divulgou a história e logo ela estava em todos os noticiários. Minha mãe era celebrada por sua coragem, mas eu me sentia dividido. Por um lado, orgulhoso do que conquistamos, por outro, incomodado por me tornar o centro de uma questão tão pesada. Na escola, alguns colegas me olhavam de maneira diferente. No entanto, a maior surpresa veio alguns dias depois. Durante o intervalo, fui chamado à diretoria. Lá sentado na sala estava o advogado de Marta. Ele trazia uma carta. Gustavo, minha cliente pediu que eu entregasse isso a você. A carta dizia: eu não consigo justificar minhas ações, mas espero que algum dia você possa me perdoar. Estou aprendendo o quanto minhas atitudes estavam erradas e lamento profundamente pelo que fiz você passar. Segurei a carta por um instante sem saber como me sentir. Perdoar parecia algo distante, quase inalcançável. Mas parte de mim queria acreditar que mudanças reais eram possíveis. Guardei o envelope e saí da sala com passos hesitantes. Aquele pedido de desculpas poderia não apagar tudo, mas era um começo. Nos dias que se seguiram, a rotina na escola mudou. Alguns professores começaram a usar minha experiência como exemplo em debates sobre racismo e preconceito. Embora isso fosse importante,
Eu sentia um peso em ser constantemente lembrado do que aconteceu. Em casa, minha mãe sempre dizia: Gustavo, você tem uma força que talvez ainda não conheça. Use essa experiência para inspirar outras pessoas. Mas como fazer isso quando tudo ainda era tão recente? O impacto da sentença contra Sara também reverberava na comunidade. Grupos locais organizaram debates e reuniões para discutir o racismo em nosso bairro. Fui convidado para participar, mas hesitei no início. Só aceitei depois de muita insistência de minha mãe e dos meus amigos. Na reunião percebi algo que mudou minha vida. Eu não estava sozinho. Outras pessoas também haviam enfrentado situações de preconceito e injustiça. Suas histórias eram diferentes da minha, mas igualmente marcantes. Uma das histórias mais tocantes veio de uma jovem chamada Camila, que contou sobre como foi discriminada em uma entrevista de emprego por causa de seu cabelo crespo. Eles disseram que eu não tinha a imagem profissional que procuravam. Ela relatou. Segurando as lágrimas, a sala ficou em silêncio por um momento até que alguém disse: Isso precisa mudar. E pela primeira vez, senti que fazer parte dessas conversas era mais importante do que o desconforto que elas traziam. Foi nessa reunião que um dos organizadores sugeriu algo ousado: levar adiante um processo coletivo envolvendo outras vítimas de racismo em nossa comunidade. Minha mãe, sempre pronta para lutar, se ofereceu para ajudar. Gustavo, isso não é só sobre você, é sobre todos nós. Cada história que ouvimos aqui é uma chance de fazer algo maior. Ela disse. O incidente no parque foi um chamado para despertar. Ele desafiou todos nós a confrontarmos nossos próprios preconceitos e a trabalharmos ativamente para construir uma sociedade mais justa. O caminho à frente não seria fácil, mas era necessário, porque cada ação ou falta dela diante do preconceito molda o mundo em que vivemos. E o silêncio, esse não era mais uma opção. E agora que chegamos ao final dessa história, quero que você reflita sobre o que acabamos de vivenciar juntos. Cada cena, cada palavra dita, cada olhar carregado de preconceito ou coragem, nos mostrou uma verdade incontestável. O racismo é uma ferida aberta em nossa sociedade, e muitas vezes ele acontece onde menos esperamos, em um parque, na escola ou até mesmo no trabalho. Essa história não é só sobre Gustavo, sua mãe ou a mulher que o acusou injustamente. É sobre todos nós. Sobre a forma como enxergamos e tratamos o próximo. Mas mais importante que isso é entender que cada ato, por menor que pareça, tem um impacto. O preconceito começa em pensamentos e se transforma em ações que podem destruir vidas. Ao mesmo tempo, a coragem de enfrentar o que está errado e falar sobre isso pode transformar uma sociedade inteira. E aqui está o ponto. Você não pode ignorar. Você faz parte disso. Suas escolhas, seu silêncio ou sua voz, tudo conta. Então, não deixe que essa história seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Use isso como um chamado para agir. Seja a pessoa que diz não quando alguém perpetua o racismo. Seja aquele que incentiva conversas difíceis, mas necessárias com amigos. E acima de tudo, lembre-se, não é preciso estar em um tribunal ou enfrentar uma situação extrema para ser parte da mudança. A mudança começa agora com pequenas atitudes, que juntas criam um movimento poderoso. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo. Nós estamos prontos para sermos parte da mudança, e que mais e mais pessoas possam se juntar a esse movimento de conscientização e empatia. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias. Vamos juntos construir um futuro onde a justiça e a igualdade sejam mais do que palavras, sejam realidades. E você está pronto para ser um agente dessa mudança? Até a próxima!